Boa noite a todos, é com alegria de ver esses rostinhos lindos aqui. Então, hoje é o nosso primeiro encontro da quarta-feira do ano de 2026. Queremos desejar as boas-vindas e um feliz ano de 2026 a todos, que seja um ano de bênçãos, de fé, de esperança. E neste momento convidamos a Kátia para fazer a leitura de harmonização e depois a Cida para fazer a nossa prece. Na sequência temos o Reno com a palestra Os Três Estágios. Boa noite a todos. A leitura de harmonização é do livro Agenda Cristã, é o item 25. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime, em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência preponderará acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Vamos nos conectar com a espiritualidade, nos imaginar na frente de Jesus, a sua beleza magnânima, e pedir a Ele que receba os nossos agradecimentos por estarmos aqui no primeiro dia deste ano de 2026, que a nossa casa abre. E Jesus, que a nossa perseverança, a nossa fé, as nossas esperanças, as nossas necessidades de consolo nos tragam aqui muitas vezes durante este ano. Que a espiritualidade possa nos acompanhar, nossos anjos de guarda, nossos mentores, dirigentes, todos aqueles que nos amam, possam nos acompanhar na jornada deste ano. E no final dela possamos também estar gratos por termos iniciado. Agradecer aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, os mentores, dirigentes, colaboradores desta casa, e pedimos que recebam também a nossa gratidão por estarmos aqui. E no dia de hoje, possamos aprender que a sua lei magnânima nos protege, nos dirige e anima as nossas vidas todos os dias da nossa existência. Assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui trabalhando na seara do Pai, nessa casa de amor, de caridade, casa espírita que é hospital, escola, trabalho, sempre fazendo a nossa parte com amor, com disposição, sabendo que não estamos sozinhos. Estamos aqui encarnados e desencarnados
e com certeza nós não enxergamos, mas a casa está cheia. Nossos irmãos desencarnados que se fazem presentes também querem aprender, também querem evoluir junto com nós. Nós vamos comentar da revista Reformador. Essa revista é editada pela Federação Espírita Brasileira, é o órgão de divulgação mais antigo do Brasil. Essa revista é uma revista mensal. Ela foi fundada no dia 21 de janeiro de 1883, sendo que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o primeiro livro espírita, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou no dia 18 de abril de 1857. É considerado o dia do livro espírita, dia 18 de abril, devido ao dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, 20 e poucos anos antes dessa revista, Allan Kardec, lá na França, lá em Paris, lançou o Espiritismo. Então, poucos anos depois, aqui no Brasil, já tinha espíritas, irmãos nossos trabalhando. O fundador da revista foi Augusto Elias da Silva. Então, como eu disse, uma revista mensal, uma revista muito boa, tem artigos excelentes, muito assunto bom. Hoje nós vamos comentar um artigo de Richard Simonetti, Os Três Estágios. Desde Freud, as doutrinas psicológicas aprofundam a ideia de que é preciso cuidar da mente por ordem na casa mental para que sejamos felizes. Então, a nossa mente nos conduz. É a nossa, digamos assim, a nossa linha de conduta é traçada pela nossa mente. O nosso corpo, ele obedece à nossa mente comanda. De fato, pensamento ajustado é caminho para que vivamos em paz, ainda que convivendo com problemas e dificuldades, dores e dissabores. O Espiritismo nos ajuda nesse particular, oferecendo-nos explicações claras e objetivas sobre os porquês da vida, envolvendo família, profissão, sociedade, saúde. Então, que nem eu falei, o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. São 1019 perguntas, onde Kardec colocava as perguntas em diversos grupos na época, na França, que era moda na época, mesas girantes, grupos que se reuniam em forma de brincadeira em volta de uma mesa e começavam a receber comunicações através de batidas, através de pancada. Só que Allan Kardec, Léon Hippolyte Rivail Denizar, um grande estudioso francês, professor, pedagogo, pessoa muito inteligente, já estava com uma certa idade, então ele já estava quase em final de carreira profissional. Ele viu que tinha algo inteligente naquilo ali, não era brincadeira. Começou a fazer perguntas sérias. Então, ele mandava a mesma pergunta para diversos grupos que estavam se manifestando, recebendo comunicações espirituais. Por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E ali segue no Livro dos Espíritos 1019 perguntas sobre todo e qualquer assunto. Então, como diz aqui assim, o Espiritismo nos marca rumo, nos dá orientação profissional, sociedade, saúde, família. Tudo tem sua razão de ser. Familiares difíceis são testes de paciência, com certeza. Todos nós, se não temos um familiar difícil, mas a gente sabe de alguém que tem um familiar difícil.
com certeza não é por acaso. Isso já vem de vidas passadas, porque nós somos eternos, somos espíritos eternos, nascendo no plano material, desencarnando, se libertando da matéria, voltando para o plano espiritual, quando morre o corpo. Então, a vida continua. Então, esses desafetos que nós possamos ter aqui assim dessa encarnação, se não aconteceu nada demais nessa encarnação que aconteceu aquele desafeto, tem causa uma outra vida. É a lei de causa e efeito. E é em todos os sentidos da nossa caminhada. É muito comum a gente chega num lugar qualquer, começa a conversar com uma pessoa, é uma simpatia que nasce automaticamente. Enquanto que tem outros locais, às vezes até no local de trabalho, na própria família, tem pessoas que a gente não consegue se afinizar de jeito nenhum. Qual é a explicação? Não tem uma explicação lógica. Então o Espiritismo nos diz que é através da reencarnação. Se a gente não consegue afinizar com determinada pessoa, às vezes um irmão, às vezes o pai, um filho, a esposa, poderá ter causas em vidas passadas. E por que a gente vem junto de novo? Para tentar se afinizar. Por exemplo, numa vida anterior, um pai era muito ruim para um filho, ou era muito ruim para a esposa. Ele volta novamente e agora ele vem sofrendo as consequências daquilo que ele fez. Às vezes o papel pode se inverter. Aquele que era pai vem como filho, aquele que era filho vem como pai, para que os dois se afinizem, para que essa família... E muitas vezes essa afinidade não acontece. A gente sabe de quantos casos. Irmão mata irmão, pai é muito ruim para o filho, para a esposa, continua. Então, continuam não se afinizando, não se acertando, vão ter que repetir. Quando chegaram lá no plano espiritual, que vão se dar conta, tu prometeu e tu não cumpriu. Tu vai ter que voltar de novo. É que nem na escola. Quando a gente está estudando, está aprendendo, a gente passa por uma aprovação, por uma prova final, chega o final do ano, não conseguiu concluir, tu tem que repetir o ano. É a mesma coisa com a nossa encarnação. E daí tem muita gente que diz assim, mas e por que eu não me lembro? Mas eu não sei, se eu fiz alguma coisa lá na outra vida, eu não sei, eu não me lembro, será que é verdade? Por que a gente não lembra? Já pensou nesse exemplo que eu dei? Um pai que matou um filho, agora eles vão voltar na mesma família, como filho e pai de novo. Se um tivesse matado o outro, de cara eles iam se matar outra vez. E não é esse o objetivo. Eles vêm junto novamente, porque eles combinaram no plano espiritual, junto com os mentores amigos, se perdoarem, se harmonizarem, para mudar de vida. Como eu disse, tem alguns que não conseguem, repetem, vão rodar, vão ter que repetir o ano. Provações. Doenças e limitações físicas são válvulas de escoamento de impurezas espirituais. Assim como, então, esses problemas, essas divergências que ocorrem, muitas vezes as doenças também. Uma doença, às vezes um bebezinho, ele já nasce com problema de coração, ele já nasce com... O que ele fez para vir com aquele problema? Então, é de vidas passadas. Então, doenças e limitações físicas são válvulas de escoamento de impurezas espirituais. Então, vem com aquela doença, com aquela limitação, para se dar conta, se for aqui nessa encarnação, por exemplo, surge uma úlcera, começa a sofrer do estômago, a pessoa vai se dar conta, vai parar para pensar. Normalmente a nossa vida é corrida, a gente não para pensar. Mas agora quando a gente está com uma dor, normalmente nessas horas a gente se lembra de fazer uma prece, de pedir uma orientação. O que é uma prece? Elevar o pensamento ao alto, uma conversa. Não precisa ser uma prece decorada, não precisa ter palavras decoradas. Abrir o coração, não precisa ser em voz alta, em pensamento. Deus, meus guias e protetores, meus anjos de guarda, eu estou com um determinado problema, eu gostaria de uma ajuda. Essa é uma prece. Tem também uma passagem que a gente ouve, tinha um nego velho, o nego velho dizia,
pai, o nego velho não sabe rezar, pai. Essa era a prece do nego velho e era ouvida. Tudo obedece a mecanismos de causa e efeito. Em que colhemos hoje o que semeamos ontem. Se não identificamos nessa existência nada que justifique nossas dificuldades, certamente haverá em vidas anteriores, é o que eu estou dizendo. Delas não recordamos para evitar uma superposição de experiências passível de nos confundir e perturbar. Então, aquilo que eu estava falando, se a gente lembrar que a gente foi muito ruim para alguém, que a gente maltratou, que a gente magoou, ou que a gente foi magoado, agora a gente vai voltar junto com aquela pessoa para acertar os ponteiros, para se amar, para se organizar, para progredir, para perdoar. Se a gente lembrasse, ia sofrer tudo de novo. Então daí ia ficar mais difícil. Então é por isso do esquecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, Kardec comenta os 3 estágios que podemos nos situar, de acordo com o que pensamos. Aquele que sequer concebe a ideia do mal, não julga, não critica, não cobiça, não inveja, não se exalta, não se mortifica, é alguém sintonizado com os ritmos do universo, espírito superior, capaz de só pensar o bem em plena sintonia com as fontes da vida. Esse espírito que nós estamos falando, que assim com certeza não é nenhum de nós aqui assim. Entre nós aqui ainda não tem esse espírito que ele perdoa tudo, ele não vê maldade em ninguém, em nada. É um espírito perfeito. Nós vamos chegar lá. Depois de muitas vidas e vindas, um dia nós vamos chegar. Atualmente, o planeta Terra ainda está num planeta de provas e expiações. Ainda predomina o mal no planeta Terra. Mas, felizmente, nós estamos no final dessa fase. E, para que essa fase termine mais rápido e nós chegue no mundo em regeneração, que é a próxima fase do planeta Terra, depende de todos nós. E depende também dos espíritos de luz, espíritos que estão vindo do planeta Alcione para mudar o planeta Terra. Já estão reencarnando entre nós. As crianças que estão chegando, a maioria é espírito de luz que já está vindo para mudar o planeta. Só que atualmente a gente só vê tumulto, bagunça, matou, roubou, explorou. Estamos quase no final do poço, ainda não chegamos no final do poço. Nós ainda vamos ver muita maldade, muita coisa errada, muita coisa que vai nos revoltar. Só que não adianta nós nos revoltar. A revolta só vai prejudicar nós mesmos. Nós não vamos, o fato de nós se revoltar com as coisas erradas, se a gente não puder mudar, não adianta. Então, vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, auxiliar o nosso próximo, buscar conhecimento para nós preparar, para que nós tenhamos o direito de permanecer no planeta Terra, nas próximas encarnações, nesse mundo em regeneração. E um dia, depois de mundo de regeneração, tem mundos melhores, um dia nós vamos chegar nesse espírito perfeito que fala aqui. Quando um espírito assim reencarna, nunca passa desapercebido, embora sem nenhuma intenção de aparecer, porquanto a virtude é uma luz impossível de não ser observada. Então, quando alguém se destaca, tanto para o bem como para o mal, essa pessoa chama atenção. Para o bem, nós poderíamos citar Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, Madre Teresa. São espíritos que deixaram muita coisa boa na história. Apesar de que Chico Xavier era um espírito de luz, passou uma existência inteira sofrendo. Ele ainda não tinha merecimento para chegar aqui como espírito de luz, ele ainda não era um espírito de luz. Mas com certeza ele evoluiu muito nessa encarnação. Dizia Gandhi que jamais perdoou seus adversários, porque, segundo ele, nada tinha a perdoar, nunca se sentir ofendido. Então, se ele nunca se sentiu ofendido, ninguém ofendeu ele, ele não tinha por que perdoar ninguém. Então,
Se alguém nos ofender, nos machucar, nos magoar, o problema é dele. Agora, se eu ofender, ou machucar ou magoar alguém, o problema é meu. A partir do momento que eu fizer qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável pelos meus atos. O Espiritismo não proíbe nada. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu aprendo que eu sou responsável pelos meus atos. Livre-arbítrio, responder pelo que eu faço. Lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. A nossa natureza está enclausurada a ver só o mal no adversário, atribuir-lhe sempre o mal, mesmo o mal que não existe. Então esse é o outro lado daquele espírito perfeito. O mal que vemos nele depende quase sempre do nosso modo apressado e mesquinho de ver o homem. Então, se a gente olhar para uma pessoa, para um irmão que está conversando conosco, que está convivendo conosco, o colega de trabalho, o familiar, vamos tentar não ver, mesmo que a gente sabe que exista ninguém é perfeito, tentar valorizar o lado positivo da pessoa. E se por acaso vê o lado negativo, não comenta, esquece, deixa para lá. Se a gente ficar valorizando o lado positivo, essa pessoa vai se modificar. Madre Teresa de Calcutá, a extraordinária missionária do Cristo, cuja vida foi um hino à bondade, ao empenho de servir, dizia: se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Então, não vamos julgar. Cada um nós estamos dizendo que cada um é responsável pelos seus atos. Se ele agir errado, se eu tiver condições de ajudar essa pessoa, de orientar, desde que ela aceite essa orientação. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Mas se a pessoa aceitar a orientação, ajuda, com carinho, com bondade, sem humilhar, sem pisar, tentar mostrar. Se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Em oração pedia: Deus adorado, faça-me dar valor à dignidade de minha mais alta vocação de servir e as suas responsabilidades. Jamais permita que eu desgrace doando frieza, indelicadeza ou impaciência. Então, o que ela pedia? Que ela tivesse força para fazer o bem e para não fazer o mal. Se ela não pudesse ajudar, que pelo menos ela não atrapalhasse a vida de ninguém. Vemos no próximo o que há em nós. Normalmente o nosso próximo é um reflexo de nós. A gente enxerga nele. Normalmente é muito comum: porque o fulano fez isso, fez aquele outro. A gente está enxergando os defeitos que nós temos. O próximo é um espelho nosso. Espíritos bons têm-se no bem. Espíritos maus vêm-se o mal. Vem o mal. Estes estão no outro extremo, no estágio oposto, segundo Kardec. Alguns exemplos desses irmãos que estão no lado errado, no lado mal. O indivíduo empolgado por fantasias eróticas envolvendo respeitáveis mulheres. A esposa que cultiva forte ressentimento contra o marido, que dela se separou. O subordinado que odia seu superior, sorrindo-lhe com os lábios, amaldiçoando-o com o pensamento. O político que cogita de negociatas para pagar suas despesas de campanha. O homem comum que pensa em exercitar o jeitinho brasileiro para tirar vantagem em alguma atividade. Com certeza, ninguém de nós nunca viu nenhuma pessoa dessa. Com certeza. Esses exemplos aqui assim são só fictícios. A gente não conhece ninguém semelhante. Pessoas assim fixam tanto em seus devaneios que acabam influenciados por espíritos inferiores, que exacerbam seus sentimentos e as levam a um comportamento comprometedor. Então, tudo aquilo que nós fizemos, os locais onde frequentamos, os amigos que procuramos, nós buscamos por afinidade. Nós estamos aqui hoje reunidos aqui, temos afinidade. Todos nós queremos aprender um pouquinho, queremos nos melhorar, essa é a nossa afinidade. Quando a gente vai para um outro local, pessoas que procuram outros locais, buscam por afinidade.
E assim como a gente busca nossos amigos materiais por afinidade, os nossos amigos espirituais nos buscam por afinidade. Se eu gostar de algum determinado vício, eu vou atrair espíritos que gostam daquilo e eles vão grudar em nós e vão insistir para que a gente continue naquele vício, para eles usufruírem das energias que nós absorvemos. Entre dois extremos na exposição de Kardec, situa-se o religioso, que leva a sério seus princípios e que, não obstante experimentar ímpetos semelhantes aos estados, sempre os combate com veemência, travando intensa luta íntima. Então, por mais que a pessoa esteja tentando se melhorar, querendo aprender, querendo evoluir, querendo fazer alguma coisa a mais, ela vai ter sempre dificuldade, porque a gente está sempre levando escorregão, está sempre levando tombo. Não é fácil. Não dá para afirmar, a partir de agora, somente bons pensamentos serão acessos na minha tela mental. A gente tenta. Dizem os mentores espirituais que contra as gotas de luz do presente há oceanos trevosos do passado. Toda a consequência de nossas vidas passadas. E o apóstolo Paulo afirma na Epístola aos Romanos 7,19: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não há mágica capaz de eliminar de pronto esses aspectos negativos de nossa personalidade. É preciso insistir nos bons propósitos, diz Jesus em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Entenda-se aqui a salvação não no sentido escatológico de destino final, porquanto ainda demanda milênios sem conta. Seremos todos espíritos puros e perfeitos, habilitados à felicidade em plenitude. Em plenitude, em plena harmonização com a vida universal. Somos filhos de Deus, que nos criou para a perfeição e lá chegaremos mais cedo ou mais tarde, porquanto essa é a sua vontade soberana, que não falha jamais. A perseverança nos bons propósitos vai nos salvar de nós mesmos, de nossas tendências inferiores, de nossos maus pensamentos, favorecendo um caminhar mais tranquilo e seguro rumo à gloriosa destinação. Então, eu estava falando das dificuldades que nós temos, dos tombos que nós caímos. Quando a gente tenta começar a trilhar um caminho reto, muita coisa diferente nos prejudica, nos atrapalha. Os próprios, quando a gente faz uma reforma íntima, que a gente começa a se modificar, o próprio grupo de afinidade que nós tínhamos, aquele grupo passa, a gente vê que aquilo ali não é mais aquilo ali que eu quero. Aquele grupo ali já não estou mais gostando daquelas coisas, aquele tipo, aquelas pessoas que ficam ali só falando da vida alheia, falando do governo, criticando, que não fazem nada de falar para o bem. Aquele grupinho ali assim, eu já não me sinto mais bem ali assim. Então, eu estou me modificando. Então, aquelas pessoas ali vão dizer, fulano lá está metido, ele entrou lá para aquela religião, para aquele espiritismo lá, agora ele se acha santo. Ninguém é santo. Nós estamos aqui assim, pelo menos nós estamos sabendo que nós estamos muito longe, nós temos muito caminho para trilhar ainda para evoluir. Mas, pelo menos, já estamos sabendo. As técnicas de meditação oriental envolvem um treino de esvaziamento mental para assimilação de energias cósmicas. Para tanto, a pessoa deve fixar-se num determinado ponto, a respiração, por exemplo, mantendo o pensamento preso nos movimentos de inspiração e expiração. Os iniciantes sentem dificuldade, porquanto, como um potro rebelde, o pensamento recua se permanecer aprisionado nos limites de uma imagem. A solução é o treinamento, insistência, perseverança. O mesmo acontece em relação à natureza de nossos pensamentos e atos. A partir do momento que a gente começa a pensar diferente, a gente começa a pensar em se modificar, em se melhorar, a insistência do potro rebelde não quer deixar nós seguir aquele caminho. Temos que insistir. Hoje eu consigo fazer uma coisinha melhor, amanhã com certeza eu vou fazer melhor que hoje. E para isso a gente vai fazer reflexões.
No final do dia, na hora que a gente deita na cama, o que eu fiz de bom hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Eu magoei tal pessoa, eu fiz isso, eu não precisava ter feito aquilo, tal tarefa eu podia ter feito melhor. Então daí, a partir dessa reflexão, amanhã a gente vai tentar ser melhor. Vai chegar no final do dia amanhã, mas eu ainda não fiz tudo que eu precisava, que eu prometi. A partir do momento que a gente passa a insistir nisso, a gente vai começar a se modificar. Se perseverarmos, nós conseguiremos. Hoje alguns minutos, amanhã um pouco mais, e sempre mais até chegarmos à plenitude do tempo. Auxiliar-nos nesse propósito o Evangelho. Estudar as lições de Jesus em profundidade, de forma que possamos considerar no desdobramento das horas ante os pensamentos que surgem. Pensaria assim Jesus, baseado em nossos atos e ações? Se a resposta for negativa, será oportuno mudar o pensamento. Nesse propósito, 2 recursos maravilhosos. A oração, buscar Jesus. Se o pensamento se transvia, a oração o trará de volta ao bom senso. Então a oração é aquilo que eu falei, é uma prece, é uma conversa íntima de nós, como se fosse com nós mesmos, mas não é com nós mesmos. Nosso anjo da guarda, nossos protetores sempre estão conosco, assim como também os obsessores que nós atraímos por afinidade. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se afinizar com os anjos da guarda, com os protetores, ou se afinizar com os obsessores. Livre-arbítrio, responsabilidade de cada um. Em princípio, veremos de chamar por Jesus o tempo todo, exprimindo nossa incapacidade de manter o pensamento reto. Com perseverança, o chamaremos sempre menos. Na medida em que, superando nossas mazelas mentais, estivermos cada vez mais perto dele. O bem, vivenciar Jesus, o sacrifício dos interesses pessoais em favor do próximo. A marca inconfundível dos discípulos autênticos é a tranca inviolável com a qual fechamos nossa intimidade das incursões do mal. Então, a partir do momento que a gente tenta mudar nossos hábitos, a gente está aprendendo, está evoluindo, buscando boas leituras, buscando boas conversas, buscando religiosidade, espiritualidade. Religiões são caminhos que levam a algo superior, levam ao nosso Pai. Então, cada um busca a religião que ele se afinizar melhor. Nós gostamos, vivenciamos o Espiritismo porque acreditamos que esse é o caminho. Cada um busca o seu caminho para chegar àquele ponto comum que a gente pode ir para chegar lá na praia, a gente pode ir por diversos caminhos, todos levam lá. Para chegar a Deus, existem diversas religiões, que todas são boas. O que estragam as religiões são os homens. Resumindo, situemos a casa mental com um jardim que desejamos ver enfeitado de coloridas borboletas, a simbolizarem tranquilidade e beleza. O segredo, explica Mário Quintana, não é correr atrás delas, é cuidar do jardim para que elas venham até nós. Isso quer dizer o seguinte: vamos cuidar de nós, vamos nos melhorar para atrair a proteção e assistência dos bons espíritos e, dentro do possível, ir se afastando daqueles que ainda estão precisando de luz, mas que na hora certa eles vão encontrar o caminho. A partir do momento que nós mudarmos o nosso caminho, nós vamos nos melhorar e vamos ajudar todos que estão na nossa volta, encarnados como nós ou desencarnados espíritos. Espero ter transmitido alguma coisa boa para vocês, que as luzes e bênçãos do alto estejam com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Então, queremos agradecer a mensagem que o Reno trouxe para nós. Acredito que ele deixou assim muitos pontos para que possamos pensar. Estamos iniciando um novo ano para poder buscar clarear os nossos pensamentos
e alinhar os nossos objetivos, o que queremos alcançar durante todos os dias desse ano. Então, vamos pedir a Jesus, nosso mestre, amigo e companheiro, de todas as horas, que nunca nos abandona. Muitas vezes nós nos afastamos um pouco do caminho, mas através da prece, da oração, vamos fazendo assim a nossa conexão com os amigos de luz e atrair para nós boas companhias através dos nossos bons pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes, porque sabemos que muitas vezes o que fala mais alto são os exemplos. As palavras são fáceis de serem colocadas, mas são fáceis de esquecer para colocar em prática. Podemos estar passando aos nossos semelhantes para verem que mudamos e através da nossa atitude. Então, busquemos assim estar sempre melhorando, fazendo a nossa reforma íntima. Não é fácil, mas com fé, com esperança, com orações pedindo ajuda aos nossos benfeitores amigos, a Jesus, nós vamos conseguir estar evoluindo a cada dia, a cada instante, um pouquinho. Então, te agradecemos, Jesus, pela tua luz junto a nós e dizemos, sê conosco sempre, amigo Jesus. Que assim seja. Agora nós temos os passes e na saída tem a água fluidificada.